Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da bondade, da misericórdia, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde estamos guardados, protegidos e selados pelo doce e amado Espírito Santo. Vamos orar, vamos agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? Querido Deus, Pai Celestial, nos colocamos na Tua presença, Senhor, com o coração grato, Senhor, com o coração satisfeito, Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom e a Sua fidelidade, a Sua bondade, a Sua justiça dura para sempre, Pai. Somos gratos, Senhor, porque estamos debaixo da Tua tenda, Senhor, estamos guardados, Senhor, de todo o mal, Senhor. Senhor, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, porque sabemos que sem Ti, Espírito Santo, nós nada somos. Jesus, nos dá sabedoria, discernimento, entendimento, revelação, ó Pai, da Tua palavra. Senhor, fala conosco, Senhor, no mais íntimo, no profundo, no oculto ali, Senhor, no secreto, Senhor. Fala conosco, Pai. Peço a Ti, Jesus, tira toda e qualquer distração. Leva cativa a nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções, lembranças do nosso subconsciente, ó Pai. Nós colocamos cativos a Cristo, Senhor. Peço a Ti, Jesus, ministra o nosso coração, Senhor. Tira toda e qualquer distração, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que rouba o nosso foco, todo impedimento para essa gravação que acontecer, Senhor, para que a Tua palavra chegue ao coração daquele que necessita. Eu coloco caída por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Usa-me, ó Deus, como canal, como instrumento, como ferramenta útil para a Tua obra, Senhor. Que de mim, ó Pai, saiam palavras de vida, Senhor. Usa-me, ó Pai, que todo eu caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco essa manhã, Senhor. Ministra nossa alma, nosso coração, nossos pensamentos, sentimentos e emoção, Senhor. Nós nos colocamos à Tua disposição, Senhor, porque somos dependentes de Ti, Senhor, totalmente, Pai. Peça a Ti, Senhor, envia-nos, Senhor, os Teus anjos para segurar nas nossas mãos, Senhor, para que nós não tropeçamos, ó Pai, em pedra alguma, Senhor. Tira, ó Deus, do nosso caminho toda pedra de tropeço, Senhor, que nós não venhamos, Jesus, ser pedra de tropeço também na vida de ninguém, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, revelação da Tua palavra, Senhor. Nos dá, Senhor, direção através do Espírito Santo, Pai. Eu peço a Ti, Jesus, que acampe os Seus anjos ao nosso redor, Senhor. Envia-nos, ó Pai, toda a provisão necessária, toda a provisão com medida, Senhor, transbordante e abundante, porque Tu és um Deus extravagante, Senhor, que nós Te pedimos nessa manhã, ó Pai. Envia-nos a Tua provisão emocional, espiritual, financeira, familiar, Senhor, numa medida recalcada, sacudida e transbordante, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Mais uma vez, ó Pai, usa-me, ó Deus, como canal de bênção, ferramenta útil para a Tua obra, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, Deus poderoso, Deus maravilhoso. E continuando nosso estudo sobre uma mulher muito sábia, uma mulher muito cheia do Espírito Santo, uma mulher que realmente entendeu os princípios da palavra do Senhor. Amém? E o nome dela é Abigail, que nós falamos essa semana. Abigail foi uma mulher que cruzou ali o caminho de Davi. Tem uma história cinematográfica extraordinária, mas é pro finalzinho da nossa semana. Mais uma história onde o Senhor, uma mulher que se permite ser conduzida pelo Senhor. Amém? Que nós sejamos assim, como Abigail, mulheres que se permitem ser conduzidas pelo Senhor. Porém, todavia, entretanto, porém, temos aí um homem nessa história muito insensato, muito rude, muito ignorante. Hoje nós chamaríamos ele de ignorante, mas era um homem muito mau. E esse homem chama-se Nabal. Quem seria Nabal? Nabal seria o esposo de Abigail. E nós vamos estudar um pouco hoje sobre esse contexto e sobre quem foi Nabal. Nabal, o nome hebraico tem o significado de insensato ou sem sentido. Imagina só, lá até hoje, mas principalmente nessa época, o nome da pessoa tinha significado.
não só tinha o significado, que era característica da personalidade, da identidade daquela pessoa. Então, uma pessoa com nome já de insensato ou sem sentido já é bem complicado, né? Mas, amém, nós temos na Bíblia a história de um homem que ele não concordava com o significado do seu nome. E ele orou, ele pediu para o Senhor alargar as suas tendas, que o significado do nome dele significava dor. E ele orou, ele não concordou. Eu não aceito esse nome na minha vida, de dor, de sofrimento. E foi um dos homens mais prósperos da sua família, mas isso fica para outro dia. É outro contexto. Voltamos a Nabal aqui. Era um adjetivo usado para, e ainda é, né, para pessoas sem discernimento. O nome muito adequado, né, para o marido de Abigail. Nabal, além de muito rude com os guerreiros de Davi, ainda gritou. Por que tem essa observação de ainda gritou? Porque você imagina, se já é muito ruim gritar com uma criança, ainda que ela esteja errada, você perde o controle, imagina você gritar com guerreiros. É forte, né? Mas nós vamos ver isso na Bíblia. Na Bíblia, em 1 Samuel 25, do seu versículo 7. E vamos lá. Soube que estava fazendo a tosqueira das ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e não lhes faltaram nada todo o tempo em que estiveram no Carmelo, porque aos seus moços e eles lhe dirão, portanto, os meus rapazes encontrarem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Era o tempo de tosquear as ovelhas, era um tempo de colheita, era um tempo farto. E Davi e seus guerreiros estavam ali numa situação muito necessitada de alimentos e mantimentos. Então, como eles cuidaram ali dos servos de Nabal, que era um homem rico de posse, para que não fossem roubados, para que não fossem maltratados, eles fizeram uma segurança ali gratuita. E aí, quando chegou esse momento de fartura, feito festa, eles presenteiam os fazendeiros ali na época, os seus servos com algumas ovelhas, algum gado e tudo mais. Então, Davi pediu que fosse enviado a eles um pouco desse alimento que já estariam em festa. Vamos ver a resposta de Nabal. Olha só. Quem é Davi? Isso, versículo 10. Quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pagar o meu pão, vou pegar o meu pão, a minha água, a minha carne, os animais que abati para os meus tosqueneiros e dar a homens que nem sei de onde vem? Olha só. Continuando no versículo 13, diz o seguinte, que cada um cinja a sua... Daí aqui foi a resposta de Davi. Os mensageiros voltaram e falaram como que Nabal tratou eles. E aqui na palavra ainda fala que gritou com eles, foi desrespeitosos. E os servos de Davi, os seus guerreiros, voltaram até Davi e contaram exatamente como tinha acontecido. E aqui foi a resposta de Davi. Que cada um cinja a sua espada. E cada um cinja a sua espada. E também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Neste meio tempo, um dos servos de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, a mulher de sabedoria. Davi enviou, aqui o servo falando para Abigail. Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele opôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles. E de maneira alguma, nunca fomos maltratados por eles de nenhuma forma, sem sentido. Falta em todos os dias do nosso trato com eles. Quando estávamos no campo, eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia quanto de noite. Todos os dias que estivemos com eles, apacentamos as ovelhas. E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa.
ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Nabal, como começamos a ler aqui, era um homem insensato, cruel, maldoso. Nós paramos para pensar nesse contexto de lealdade a tudo que ele não tinha. Então, se os seus servos estão falando que Davi, toda a sua equipe ali, todos os seus guerreiros cuidavam deles de dia e de noite, por quê? Porque eles apacentavam no pasto, então eles ficavam longe, e muito eram os ladrões, muito eram os perigos que tinha ali naquele deserto. Mas olha só, Davi foi como uma escolta, foi como segurança para eles. O próprio servo reconhece que foram momentos onde que eles ficavam em paz, não tinha roubos, não tinha ataques, porque tinha ali uma proteção de cerca de 600 homens. Olha só, era muita gente, e por causa da insensatez, da forma de não parar para pensar, para analisar, Davi desce com 400 homens para atacar uma família, a família e tudo ali que pertencia a Nabal, inclusive a sua esposa Abigail. Mas Abigail era uma mulher muito, muito boa de negociação. Ao saber de tudo isso, Abigail se apressa, vai adiante e vai ter com Davi, vai falar com Davi, vai conversar com Davi. E ela vai na frente, ela fala, meu Deus. E aqui na palavra de Deus, ainda sobre Nabal, diz o seguinte, Tiago 4:6 diz que Deus resiste aos soberbos e os orgulhosos. Era tudo que Nabal era. Além de insensato, ele era uma pessoa soberba e orgulhosa. Que o Senhor tire qualquer soberba, qualquer orgulho do nosso coração. Que tenhamos um coração livre de soberba e de orgulho. Que o Senhor limpe e tire todo esse mal da nossa vida. E em contrapartida, Abigail, com diplomacia e muita humildade, ofereceu a Davi uma oferta de paz. Ela e seus homens levaram muita comida, porque eles estavam passando por um momento de escassez de alimentos. Levaram comidas, levaram ovelha, levaram tudo que eles puderam pegar, água, vinho. E em Provérbios 31:26 mulher que fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Era Abigail. Abigail era uma mulher que falava com sabedoria, com discernimento. Quando ela interpretou todo aquele cenário, todo aquele contexto de morte, de desespero, o que ela fez? Ela pegou tudo que ela podia pegar, mesmo sabendo que depois ela teria que enfrentar a ira do seu marido. Ela ainda se preocupou com o bem maior, que era toda a sua casa, inclusive a vida daquele marido insensato, imprudente, mau, um homem cruel, inclusive a vida dele. Então, Abigail é uma mulher sábia, uma mulher a qual ela vê além daquilo que os olhos estão enxergando, ela vê além, ela consegue perceber aquilo que está se formando. Ela é uma mulher usada pelo Espírito Santo. Que você seja homem e mulher guiados pelo Espírito Santo, assim como Abigail. Abigail, ela viu, ela discerniu e ela tomou atitude. Ela foi com diplomacia, ela foi negociar com Davi, ela se colocou ali na situação como uma mulher que, não, calma aí, vamos conversar, não foi bem assim, vamos negociar, porque senão na época, toda a família dela tinha sido morrida à espada. Davi ficou muito bravo e ele estava agindo na justiça própria, então ele estava cego, ele estava com muita raiva. Ele pegou 400 homens para atacar uma família. Você imagina o tamanho da raiva que ele ficou? Não é pela negativa, eu tenho certeza que não é pela negativa, é pela falta de respeito. A Bíblia deixa claro, ele gritou. Então, para o homem isso é muito grave. O homem se sente muito ferido, muito atacado quando se fala sobre isso. Que sejamos como Abigail, homens e mulheres sábias ao falar, sábios ao negociar, sábios ao sermos diplomatas, sem nunca perder nossos princípios e valores, como filha de um pai feliz, porque é isso que significa o nome de Abigail, filha de um pai feliz, filha de um pai que se agrada, filha de um pai que olha para ela e fica alegre. Esse é o nome de Abigail. Então que nós sejamos como Abigail, uma mulher sábia ao falar, uma mulher que tem palavras sábias para falar. Deixa eu achar aqui, Provérbios 31:26 diz o seguinte, 31:26, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua.
de que nós possamos falar com sabedoria. E a instrução da bondade está na nossa língua. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que vamos falar, existe a forma certa de falar. Ainda que estejamos certos, ainda que estejamos dentro da nossa razão. Às vezes não é só ter razão, às vezes é ter o jeito certo para falar, a hora certa, o momento certo, tudo certo, porque às vezes você tá certa, às vezes você tá certo, só não sabe expressar da forma correta. Então hoje a palavra do Senhor nos traz que a Abigail não só discerniu os tempos, mas ela soube como expressar aquilo que precisa ser expressado. Peça ao Senhor inteligência emocional, que o Senhor possa te dar equilíbrio ao falar, equilíbrio ao reagir. A Abigail era uma mulher que tinha inteligência emocional, uma mulher que sabia controlar as suas emoções. Imagina que ela estava morrendo de medo. Ela devia estar com muito medo. Como nós já falamos, a mulher naquela época não tomava a frente de negociações. Com homens, muito menos. A mulher ela sempre era guardada, ela sempre estava sendo protegida por um homem. Quem é o homem que nos protege hoje? É Jesus Cristo. Quando o Senhor ouve as nossas orações, quando o Senhor vê tudo que acontece na nossa vida, Ele não nos vê. Aqui somos nós, aqui é Jesus. Então, quando nós estamos diante do Senhor, Ele não nos vê, Ele vê Jesus Cristo. Por isso que nós oramos e clamamos o nome de Jesus. Porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. No seu nome há poder sobre todas as coisas. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que você receba essa unção de sabedoria, saiba negociar e a hora certa de falar, para que assim você quebre cadeias, você quebre guerras que estão ao seu redor, estão se armando, que pode acontecer, vir contra você, contra a sua família, contra seus negócios, contra tudo que você colocar as mãos. Tenha sabedoria, tenha diplomacia, humildade, mas acima de tudo, sem perder os seus princípios e a certeza que você é filho, que você é filha de um pai feliz. Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, da glória, da bondade, da misericórdia, do favor imerecido do nosso Pai de amor.